Graça e paz, amados em Cristo, sejam bem-vindos. Eu sou o evangelista Enivaldo Santos e esse é o nosso podcast Santificai. Este é o episódio de número 1, primeiro episódio do nosso podcast, e hoje nós vamos falar sobre adoração, sobre glória, sobre honra. Mas será que estamos dando a Cristo a honra a qual Ele merece? Será que nós estamos colocando Cristo no local, no lugar a qual Ele deve ser colocado na nossa vida? Será que nós estamos colocando a adoração a Cristo como prioridade nos nossos cultos, nos nossos eventos e principalmente nas nossas vidas? Queridos, isso é muito importante. Bem, eu quero começar este primeiro podcast contando uma história que é muito conhecida no meio do cristão. E a história tem como título Quadro Rasgado. E a história, que não sabemos se é fictícia, se é real, é a seguinte. Houve um pintor de quadros que se esmerou num quadro em que representava a última ceia. Ele colocou o quadro em exposição e ficou por perto, a fim de observar as reações das pessoas que ali passaram e que contemplavam o seu quadro. Ele ouviu opiniões diversas, opiniões como está lindo aquele cálice, ou a toalha de mesa está perfeita. Como todos diziam coisas desse tipo, ele rasgou o quadro e explicou: eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo, mas estou vendo que os acessórios é que chamam a atenção. É a pessoa de Jesus que deve ocupar sempre o primeiro plano. É a pessoa de Jesus que deve merecer toda a atenção e louvor, quer no culto, no trabalho, nas reuniões. Mas isto te faz lembrar algo? Vejam bem, em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, diz o seguinte: porque dele, Cristo, ele está falando de Cristo, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas são dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele. Claro que é, mas não é isso que vemos na igreja de hoje. A história que lemos no começo do nosso podcast mostra o declínio espiritual de muitas igrejas nos dias de hoje. Segundo Romanos, capítulo 11, versículo 3, tudo tem que ser cristocêntrico. Cristo deve ser o centro de tudo, nos louvores, nos cultos, nas celebrações, em nossa vida, em nossa casa. Ele deve ser adorado, ele deve ser magnificado, ele deve ser exaltado, porque por causa dele estamos aqui. E por causa dele que a própria misericórdia não somos consumidos. Basta ouvirmos os hinos de hoje em dia e iremos observar as pregações para ver que estão se distanciando do principal propósito. Que propósito? Adorar em espírito e verdade. Sem achismo, sem alta exaltação. Não vou dar exemplos, pois todos sabemos e vemos o que está acontecendo. A diferença é que alguns aceitam o abandono da exaltação cristocêntrica e outros não. Querido, é hora de haver uma conscientização em colocar Cristo e o Espírito Santo em seu devido lugar em nossas vidas. O centro, cristocêntrico. Cristocêntrico quer dizer teologicamente centrado em Jesus Cristo. Arde a saudade dos hinos que enchiam nossos corações e é óbvio o coração de Deus ao ver o seu Filho exaltado. Nenhuma condenação há. Rude Cruz, Divino Companheiro, entre tantos outros. Cuidado, se não vigiarmos, correremos o risco de abandonar o nosso mestre e deixar o mundo entrar dentro da igreja do Senhor. Cada vez mais vemos cantores gospels deixarem de ser adoradores e se tornarem cantores comuns, fazendo do maravilhoso dom dado pelo Criador um grande meio de ganhar dinheiro e fama. E muitos têm até usado sua voz para cantar músicas seculares e dividir o palco com ímpios. E isso é apostasia. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Centre em Cristo. Ele é o motivo das pinceladas do pintor, Ele é o motivo dos acordes do músico, somente Ele. Que o Deus de Abraão vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo episódio. Glória a Deus!